Não tem essa de crente carnal e crente espiritual. Não, ou você é espiritual ou você é carnal. Carnal não é de Deus. Você é filho de Deus. Depois que você é salvo, depois que você recebe vida de Deus, você já tem o Espírito Santo, você começa a perceber que a presença, a glória, a graça de Deus, o amor de Deus está na sua vida. Aí você começa a produzir boas coisas, boas ações, boas atitudes. Ama o próximo, começa a amar o próximo, começa a amar as pessoas. Mas antes disso, se não se arrepender, se não confessar os seus pecados, se não pedir perdão para Deus, tem muita gente que acha que pelo fato de estar na igreja, se batizou, tem muita gente morta dentro da igreja. Nunca foi salvo, nunca recebeu o sopro de vida do Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz: se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Romanos capítulo 8, olha o que diz o texto da palavra de Deus. Romanos capítulo 8, no versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne, segundo a velha natureza terrena, tem a mente voltada, os pensamentos voltados, os sentimentos voltados para que a carne deseja, para que o corpo deseja, vivendo segundo seus pensamentos, suas concupiscências, só para satisfazer os seus desejos. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito, aquilo que Deus deseja. A mentalidade da carne é morte. Olha bem, a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Por que a mentalidade da carne é morte? Porque a mentalidade da carne, dessa vida terrena, sem Deus, é demoníaca, maligna. Não tem nada de bom nessa natureza velha. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Olha só. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, não pertence a Deus. Então clame, peça misericórdia. Não sabe o que fazer, chega a Deus. Eu quero a tua misericórdia, eu quero vida, eu quero a tua vida. E continue caminhando para a morte. Como diz ali, a mentalidade da carne, né? Mentalidade da carne. Essa velha natureza maligna, demoníaca, terrena, animal. A gente vê o que está acontecendo no mundo. A gente tem as respostas. A própria terra clama, né? Então, nesse parágrafo, salvação pela graça, do versículo 1 até o 10, o apóstolo Paulo falando da nossa salvação pela graça, pelo favor imerecido de Deus, mostrando o que éramos no passado, o que somos agora, o que seremos no futuro. O que éramos no passado, mortos em delitos e pecados. O que somos agora, vivificados pelo Espírito de Cristo, pela presença de Deus na nossa vida. Nos quais andaste outra hora. Nós andamos, noutra hora nós andávamos nos nossos pecados, nas nossas ofensas. O andar
nas Escrituras é usado como referência à conduta diária, o comportamento diário, a maneira de vida. Segundo o curso deste mundo, é incomum encontrar a palavra século, a palavra cosmo, né, que é mundo, juntas o século desse sistema do mundo. Ambas as palavras adquirem um sentido ético por causa do uso no Novo Testamento. E segundo o príncipe da potestade do ar, isto obviamente se refere a Satanás. Aqui é um paradoxo, pois pessoas mortas são representadas aqui andando. Cada um, quando separado de Cristo, está morto e andando segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. É mais adiante descrito como um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só o que eu estou dizendo para você. Volta a imagem para mim aqui. Satanás que agora atua na vida daqueles que são desobedientes. Pessoas mortas são representadas andando. Aqui a gente não está falando de uma morte biológica, está falando de uma morte espiritual. Você está morto se você não foi vivificado por Cristo. E sabe quem opera em você? O espírito de Satanás. Cada um, quando separado de Cristo, está morto e andando segundo o príncipe da potestade do ar. Satanás é mais adiante descrito então como um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isto é, filhos caracterizados pela desobediência. Desde o pecado de Adão, os homens têm sido filhos desobedientes. Entre os quais todos nós andamos outrora. Este nós faz contraste, né, com os vós 2:1, e vós vivificou. E todos nós andávamos mortos e agora nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Fazendo a vontade da carne. Fazendo a vontade da carne. O termo carne no Novo Testamento é frequentemente usado no sentido ético para se referir à velha natureza, aquela que herdamos de Adão, maligna, rebelde, pecadora. Tiago, ele descreve muito mais isso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o texto de Tiago. O capítulo 3 fala sobre isso, olha só. Capítulo 3. Versículo 14 diz: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem seguem a verdade. Isso que ele está falando para os irmãos, para a igreja. E esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. É isso que muitas, né? Gente, na natureza humana não tem nada de bom. Nada, nada, nada. Em Romanos capítulo 7 fala sobre isso. A natureza humana não tem nada de bom. É maligna. Ela é má. Ela guerreia para que você não ouça, não agrade a palavra de Deus. A natureza carnal. O próprio apóstolo Paulo diz, pois, eu sei que nada de... 7:18, Romanos 7:18, sei que nada de bom habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne, na minha velha natureza terrena, herdada de Adão, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar o que é bom.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros. Membros do meu corpo, guerreando, militando, guerreando, guerra contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Meus amados, é guerra. Você está numa guerra onde a sua velha natureza carnal da carne, herdada de Adão e de Eva, essa natureza, ela é guerra. Sabe o que é guerra? Já viu? Vê a guerra agora que tem lá de Rússia e Ucrânia? Pessoas morrem. E é isso exatamente o que acontece. A carne luta, a velha natureza luta contra você, ela faz guerra contra você, para você não fazer o bem e fazer somente o mal. É essa velha natureza que luta contra você, para que você não ouça a palavra de Deus, não receba a palavra de Deus, não vá para a casa de Deus. É uma guerra. Por que as pessoas vivem guerra entre famílias? Por que as pessoas vivem guerra entre elas, entre marido e mulher? Está numa guerra. O que diz aqui? Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Nós somos os miseráveis quando estamos mortos. Miseráveis. Sem Deus, sem rumo. Sem saber para onde vai. Miserável homem que sou. Sabe quem disse isso? O apóstolo Paulo. O homem que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mais de 13 cartas, se eu não me engano. Miserável homem que sou. Quem é que vai me libertar? Me livrar desse corpo? Essa natureza maligna. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Eu com meu espírito quero servir a Deus, com a minha razão quero servir a Deus, mas a minha carne, a minha velha natureza, ela quer me fazer escravo do pecado. É assim que as pessoas... né? É uma guerra, gente. É uma guerra. Numa guerra... não se tem uma guerra só com uma pessoa, né? Como diz, um país não vai fazer guerra contra si mesmo, mas faz guerra contra outro. E aí tem estratégias, tem formas dessa guerra acontecer. E é isso que acontece dentro de você. Existe uma guerra que quer lhe prender no pecado, lhe prender no erro, na desobediência, deixar você morto, enquanto que Deus envia o seu Filho, o sacrifício de Cristo na cruz para nos salvar. E olha só, para complementar esse texto, para fechar aqui, Gálatas 5. Gálatas 5 diz assim: aqui no versículo de número 16 e 17, mas vou ler 17 aqui, ó. Pois a carne deseja o que é ao contrário ao Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. E o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha bem, não fazem o que desejam. O bem que deseja ou ainda não pode fazer o que deseja. Tem outro texto que diz assim: milita. A carne milita contra